Bom dia, estamos com mais um webinar agora, hoje com a Marina Maia, bom, agora pronunciei em alemão, Marina Meyer, ela é diretora jurídica da ABGD, ela vai trazer para nós as perspectivas da geração distribuída em 2020 e mais para frente, 2021, o que está nos esperando. Então, palavra com você, Marina. Bom dia, pessoal. Bom dia, Hans. Muito obrigada pelo convite. Solarize sempre à frente, aí, antecipando todos os principais acontecimentos do setor de energia. Agradeço o Hans, agradeço o Mauro. E queria deixar uma mensagem para todo mundo que está de quarentena aí em casa, assim como eu. Acho que é uma mensagem de esperança, né? O Brasil inteiro, o mundo inteiro passa por um momento ímpar na nossa história e eu acho que a gente só consegue atravessar isso tudo com Deus no coração. Acho que a gente tem que ter um propósito para a nossa vida. Deus, com certeza, está trazendo um propósito para todo esse acontecimento e buscar sair mais fortalecido depois disso tudo, né, Hans? Tirar uma lição disso, curtir os momentos, tanta família, que agora a gente fica tanto em casa, trabalhar, não esquecer que o trabalho é importante também, mas que a gente tem que ter, acima de tudo, amor no coração e estar junto com a família. Queria deixar essa mensagem para todo mundo, que foi, inclusive, um ensinamento para mim durante esses dias em casa. A gente vê como que a gente, às vezes, tem que slow down mesmo e voltar para dentro da gente para se fortalecer e estar junto com quem a gente mais ama, que é a nossa família, né? Assim como a Solarize também, que se tornou uma família, vocês se tornaram uma família, você e o Mauro, várias outras pessoas queridas, a própria BGD é uma família muito importante. Então, vamos lá. Eu vou contextualizar um pouquinho para vocês as mudanças regulatórias da 482, o que esperar aí da geração distribuída no ano de 2020 e 2021. A gente tem grandes mudanças acontecendo, e se antecipar a eventuais mudanças, inclusive trabalhando, né, desenvolvendo os projetos, aproveitando essa revisão ainda que a gente não sabe quando virá, provavelmente agora em função dessa pandemia toda, ela deve vir no segundo semestre de 2020, então aproveitar esse tempo aí para trabalhar os projetos, entrarem com os projetos de geração distribuída durante o ano de 2020, não só para manter eventuais direitos adquiridos, frente a uma mudança regulatória da norma lá na frente, como também aproveitar o tempo para trabalhar nesses novos projetos. Então, começando aqui pela minha apresentação, Hans. Isso, perfeito. Eu gosto sempre de iniciar com essa parte. Só um instantinho aqui, que travou. Estou vendo aqui a tua tá. tela. Eu gosto Perfeito. de contextualizar sempre essa questão aonde a gente está, né, em qual momento a gente está da própria resolução, né? Então, a gente tem a resolução 482 como sendo o berço da geração distribuída, ela é do ano de 2012, e ela foi alterada até hoje por duas resoluções, que é a resolução 687, do ano de 2015, que traz aí o modelo da geração compartilhada de energia, consórcio, cooperativa, até mesmo EMUC, empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, só que ela só entra em vigor 1º de março de 2016. E a resolução 786 de 2017, que também traz uma pequena mudança na resolução 482. Então, se a gente estivesse discutindo isso e vai ser feito através desse processo, a Agência Nacional de Energia Elétrica vai publicar uma terceira resolução tratando desses assuntos todos aí, cobrança do fio, manutenção do sistema de compensação de energia elétrica, vai ser feita através dessa terceira minuta, né, de resolução, que é a minha perspectiva aí dela acontecer no segundo semestre de 2020, se não vier em 2021, em função desse ano atípico de pandemia que a gente está vivendo. Eu gosto de trazer também, nesse contexto, o que eu chamo da Bíblia do setor elétrico, que é a Resolução 414 de 2010. Ela traz as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. E nessa primeira apresentação aqui, eu gosto de pontuar também todo o processo de conexão junto à distribuidora,
que ele é importantíssimo estar atrelado, ligado, junto com o processo jurídico. Né? No processo de conexão, inclusive, eu vou ter ali dito que eu vou manter o meu direito adquirido se eu, no final, obtiver o parecer de acesso regularmente publicado, assinado e constituído. Após a emissão do parecer de acesso, eu assino com a distribuidora importantíssimos contratos, que é o CUG, o contrato de uso do sistema de distribuição, o CCR, contrato de compra de energia regulada, e, em alguns casos, no limite da microgeração, por exemplo, até 75 kW, a gente assina com a distribuidora o acordo operativo e o relacionamento operacional. Então, esses contratos, na emissão do parecer de acesso, me dá um direito adquirido daquelas regras vigentes no momento atual e do próprio processo de conexão, da manutenção do sistema de compensação de energia no momento da assinatura daqueles contratos. É importante observar isso, porque, inclusive, uma das propostas de mudança em função dessa discussão toda regulatória é se o sistema de compensação de energia elétrica ele vai ser mantido ou não por 25 anos. E aí eu vou começar a falar por ele, já no slide número 2, a gente não sabe como virá, não sabe se o sistema de compensação de energia elétrica ele vai ser mantido por 25 anos. Eu, particularmente, Marina, como advogada, acho que a gente deve lutar pela manutenção do sistema de compensação de energia elétrica. Sim, é um direito adquirido que já foi colocado para todos, né, todos os acessantes, todo mundo que trabalha com geração distribuída. Já foi dito isso, inclusive, em diversos fóruns, já foi dito pelo presidente da Fiesp em São Paulo, já foi dito no passado, gravado pelo diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, acho que a gente não pode abrir mão desses 25 anos. A gente não sabe como virá. Se vier alguma coisa em torno de 15 ou 10 anos, a gente vai ficar preparado sim, mas tentar, estou sendo bem enfática, pessoal, porque eu gosto de lutar pelo aquilo que a gente acha que é certo e justo. Então, é tentar lutar, sim, pelos 25 anos, ok? Então, falando um pouquinho da mudança regulatória, como que a BGD está inserida nesse contexto? A gente tem um alinhamento das posições que o deputado Lafayette vai defender e vai apresentar isso. Ele vai fazer uma emenda num projeto de lei já existente do deputado Silas. O deputado Silas, inclusive, ele é presidente da Comissão de Minas e Energia no Senado. Então, ele vai fazer isso juntamente com ele, apresentando essa emenda, e aí nessa emenda ele vai trazer as regras da geração distribuída. E essas regras que eu vou colocar aqui, as regras, inclusive, que a BGD entende como sendo mais equilibradas, mais razoáveis, mas, novamente, eu repito, a gente não tem por certeza que vai ser assim, é uma proposta, né? Ninguém sabe como vai ficar, porque ninguém tem uma bola de cristal. Então, se vier alguma mudança diferente do que eu estou colocando aqui, é ficar atento a essas mudanças regulatórias. Então, iniciando aí as principais mudanças, a microgeração local, tá, gente? O limite da microgeração até 75 kW, ela inicia pagando 10% do fio B imediatamente, né? Isso já no ano de 2021. Então, tudo que eu vou falar aqui nesse desenho desse projeto de lei do futuro da geração distribuída que a BGD enviou, ele vale a partir do ano de 2021. A mini geração remota, ou seja, acima de 75 kW, ela inicia pagando integralmente a parcela B para as distribuidoras, né? Então, ficar atento a isso aqui também, então, porque esse gatilho ele já vai ser inicial em 2021. A geração remota, né? Então, acima de 75 kW, e nela inclui a geração compartilhada, a gente tem duas questões super importantes nesse slide. A residencial já inicia pagando 10% do fio B e a comercial 50% do fio B. E aí, ao longo de 10 anos, estaria pagando já integralmente a tarifa de transporte do fio. Então, isso aqui é a grande diferença, né? Isso aqui não estava ano passado, nem na minuta da resolução proposta para a ANEEL. Aquela questão lá atrás, que muitas empresas enviaram contribuições, aquelas questões dos gatilhos, não sei se vai seguir em frente, né? A gente tem que esperar, como eu já disse, esse projeto de lei do deputado Silas e ver como que vai vir a emenda do deputado Lafayette. E esse texto que eu estou passando para vocês é, inclusive, o texto
alinhado com o deputado e com a BGD. Claro que tudo isso que eu estou falando inicia pagando-se o fio a partir do ano de 2021. O que a gente tem de esperança aí nesse cenário de 2020, 2021, e até mesmo porque que o tema da minha apresentação hoje é o que esperar da geração distribuída no ano de 2020 e 2021. Eu entendo que, ainda mais agora, com a questão da pandemia, a gente não vai ter tempo hábil, nem a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, a nossa agência regulatória, nem mesmo o Ministério de Minas e Energia, de trazer todas essas discussões para nível de um critério mais bem analisado por parte da equipe técnica da agência. Então, isso aqui provavelmente, se passar, vai ficar para o segundo semestre ou para o final do ano, minha opinião. Então, isso para a gente que é empreendedor, para a gente que é advogado, para a gente que tem empresas pequenininhas, médias ou grandes na área de geração distribuída, na minha opinião, é um bom sinal. Por quê? Porque os projetos eles vão ser cada vez mais importantes de serem realizados no ano de 2020, para a gente não só manter o direito adquirido de entrar com os projetos desse ano e manter a regra atual, bem como manter o sistema de compensação de energia do jeito que ele está hoje, mantendo a regra de 25 anos, porque até hoje a gente não sabe se vai diminuir esse número, esse benefício que a gente já tem. Eu, como advogada, eu entendo que se vier alguma coisa prejudicial, uma norma que seja prejudicial que a gente já tem hoje, cabe aí várias ações judiciais, administrativas, não só em prol da segurança jurídica, como em prol também do direito adquirido. Isso, inclusive, eu falo isso com os meus clientes, né? Eu alerto eles quanto a isso. Ter o parecer de acesso assinado, então, estar com parecer de acesso assinado, os contratos, né, acima de 75 kW, a mini geração, a gente já tem que ter o cujo assinado, o CCR, para ter essa segurança jurídica e lá na frente discutir com o que já tem de concreto assinado, ok? Então, voltando aqui para a proposta também, a gente tem um valor, né, a proposta do deputado Lafayette junto com a BGD, que vai ser custeado, né, esse restante aí do que a gente está negociando, ele vai ser custeado pela CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, complementando o valor da parcela FIO B de forma decrescente ao longo do período até zerar a complementação. Esse novo conceito da microgeração social que eu coloquei logo aqui embaixo é um conceito da microgeração, dos vamos dizer, microtelhados solares sociais, que ele vem de encontro com uma geração distribuída de energia de interesse social. Então, como que a gente... Isso aqui ainda está no papel, a gente não sabe como virá. A gente está discutindo isso em diversos fóruns, inclusive tem um fórum regulatório coordenado pelo Hans, tem um outro fórum coordenado pelo pelo Walter Abreu, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico de Janaúba, e a gente começou a discutir isso desde o ano de 2019, que a gente poderia, sim, ter um conceito de interesse social nos projetos sociais de geração distribuída para trazer aí uma chance para essa classe que não teria, essa classe de baixa renda, que não teria esse acesso, né, como outras associações do setor falam que a geração distribuída não estaria abrindo acesso para a população de baixa renda. Então, essa ideia do novo conceito da microgeração social, que é o que eu chamo nesse slide aqui, que seria ou microtelhados solares sociais, pode estar inserida, sim, dentro desse novo conceito da geração distribuída de interesse social. Claro que a gente vai ter que analisar cuidadosamente aí questões de renda familiar, como que vai se encaixar, regiões carentes, o próprio índice de desenvolvimento humano, como eu cito aqui, né? A gente tem o Brasil inteiro regiões paupérrimas, como o norte de Minas, né? Eu até citei agora o Dr. Walter, ex-secretário lá de Janaúba, e foi o município que, inclusive, no ano de 2019, gerou mais emprego e renda no setor, inclusive através da geração distribuída, de trabalhos locais, de pessoas sendo inseridas socialmente
através da geração distribuída. Então, é super importante a gente ficar atento para esse conceito também. Terminando, então, aqui, gente, a questão das regras, né? Eu vou entrar na questão das alterações que vão ser feitas na resolução, já focada nos modelos de negócio, tá? Então, todos os modelos de negócio que a gente trabalha, eles são aliados, como eu disse lá atrás, junto o processo jurídico, junto com o processo de conexão, tá? Então, é importantíssima a conexão junto à distribuidora, a parte dos contratos, e nesse slide aqui eu friso a questão do protocolo da solicitação de acesso, mas a gente sabendo que o documento formal que vai garantir a todos a segurança jurídica e o direito adquirido é o parecer de acesso emitido. Então, eu estando com o parecer de acesso emitido na minha mão, eu vou poder saber e ficar tranquila, respirar aliviada, que ali eu vou ter, pelo menos, o meu direito adquirido nas regras atuais, né? Eventual mudança dessa terceira minuta que vai alterar a resolução 482. Então, está sempre alinhado e preocupado com os dois processos. Então, tanto o processo jurídico quanto o processo de conexão nas distribuidoras. Eu vou começar a falar um pouquinho de uma figura nova que veio ano passado, né, quando a Agência Nacional de Energia Elétrica soltou essa minuta, então, que seria essa proposta de alteração para 482, ela trouxe essa nova figura, que é a figura do condomínio voluntário. Então, no gênero geração compartilhada que a gente vai ter essa terceira espécie. Então, a gente tem a geração compartilhada, podendo ser feita através de consórcio, cooperativa e agora, se tudo correr bem e passar essa resolução, através do condomínio voluntário. O conceito dele está aqui no slide para vocês. O que diferencia do conceito de consórcio e cooperativa, ele pode ser feito, condomínio voluntário, composto tanto por pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que possuam unidade consumidora com micro ou mini geração distribuída em local diferente das unidades consumidoras, ou seja, remotamente, ou até mesmo junto à carga, eu vou explicar lá na frente como que a gente pode fazer isso, que receberão os excedentes de energia. Então, esse finalzinho aqui também já traz uma mudança no texto da geração compartilhada, da maneira que a gente tem hoje na 482. O condomínio voluntário, eu vou voltar a falar dele mais para frente, eu vou passar antes, então, com vocês, todos esses modelos que são as espécies, né, do gênero da geração compartilhada. Eu vou começar pelo consórcio, depois eu vou falar da cooperativa e, ao final, vou explicar o que é essa nova figura aí do condomínio voluntário. Um contrato de consórcio, apesar de ser bem comum no estado de Minas Gerais, pessoal, ele ainda traz muitas dúvidas. Eu, como diretora jurídica da BGD, eu recebo muitas perguntas de vários associados. Como que eu vou seguir a minha constituição, do meu contrato de constituição de consórcio? Aqui faltou um R de novo, peço perdão para vocês, na minha escrita. O contrato de constituição de consórcio, se a gente for buscar o ofício da ANEEL, que é o ofício 10, a nota técnica 10 do ano de 2017, ele traz lá as regrinhas e qual legislação a gente tem que seguir. Eu já disponibilizei esse ofício uma vez para o pessoal do Solarize. No final da minha apresentação, a gente pode disponibilizar de novo, tá, Hans? Então, lá nesse ofício, fala que, preferencialmente, a gente deve seguir a Lei 6.404, que é a Lei de SA, em especial o artigo 278 e 279, levar o contrato de constituição de consórcio a registro na junta comercial de cada estado. Então, essa instrução normativa da Receita Federal fala exatamente isso. Depois do consórcio constituído, eu obtenho um cartão de CNPJ, eu pego esse cartão e levo na distribuidora. Esse cartão de CNPJ, ele é super importante ser apresentado depois de constituído o contrato de consórcio no meu processo de conexão. Porque lá eu vou linkar as unidades consumidoras que vão estar recebendo os créditos de energia gerado lá na minha usina e apresentar para a distribuidora a formalização correta do meu consórcio devidamente constituído na junta comercial daquele estado. É importante nessa estrutura toda, né, porque o consórcio, geralmente, a gente faz ele remotamente, né, não vai caber num telhado, a não ser que seja um telhado enorme, industrial.
e ele também tem uma limitação, mas geralmente ele é feito remotamente e a gente precisa demonstrar na apresentação de toda a documentação, linkando a parte jurídica com a parte do processo de conexão na distribuidora, o documento que comprova a posse do imóvel onde está sendo feita a micro ou a mini geração. Então, geralmente, as distribuidoras, elas exigem ou a escritura do imóvel, ou se o imóvel não é seu, um contrato de locação do imóvel ou arrendamento do imóvel, né? Só questão de nomenclatura. O Estado de Minas Gerais, nessa parte de nomenclatura, como o contrato de arrendamento do terreno, arrendamento do imóvel, ficou muito comum ser dito, aqui em Minas a gente tem um órgão colegiado nessa parte de contratos que ela tem indicado a gente usar mais o nome contrato de locação do imóvel. Mas, novamente, eu volto a dizer que isso é só questão de nomes, nomenclatura que a gente dá para os contratos, a parte jurídica. Mas, preferencialmente, eu, Marina, como advogada, tenho utilizado, depois dessa orientação desse órgão colegiado, que eu também posso disponibilizar para vocês, o nome contrato de locação do imóvel. Recebo algumas perguntas, né, tanto na BGD como dos meus clientes. Marina, eu posso utilizar um contrato de direito de superfície? Olha, não é o mais indicado. Algumas distribuidoras não aceitam. Eu sei que a CEMIG, ela não aceita direito de superfície. Então, a gente já vai procurar seguir todo um processo redondo, né, feito corretamente. Então, eu já indico aos meus clientes, vamos apresentar o contrato de locação do imóvel. Mas lá atrás eu apresentei o contrato de arrendamento do imóvel e eles aceitaram. A CEMIG aceitou, beleza. Então, vamos caminhar. Eu apresentei um contrato de arrendamento do imóvel no Rio de Janeiro, a Light aceitou, beleza. Mas daqui para frente, conforme vão surgindo novas orientações, eu procuro seguir essas novas orientações. Mas quem tiver dúvida em relação tanto a nome de contrato, quanto qual que é o melhor contrato para apresentar, podem mandar as dúvidas ao final, a gente responde por escrito através do site da Solarize. Então, operacionalmente, como que a gente vai fazer essa constituição do consórcio aqui operar, né? A gente constituiu ele, né? Seguimos essa orientação aqui da legislação 6.404. O mais comum é a gente criar uma empresa que vai ser a dona desse ativo. O mais comum, como eu já disse 2 vezes aqui, né? Para reforçar mesmo, ela pode ser uma sociedade de propósito específico, não é obrigatório. Aqui no lugar dessa SPE, eu poderia ter uma empresa limitada, por exemplo. Aí a gente tem que analisar o contrato social dessa empresa limitada. Pode ser até mesmo uma SA, que vai ser a dona do terreno. Mas nos modelos de geração distribuída, principalmente com a fonte solar, o que a gente tem mais visto e o mais comum é a utilização mesmo da sociedade de propósito específico. E como que funciona a SPE? A SPE, ela não está escrita literalmente no Código Civil. Então, ela segue uma das 2 regras de criação, ou de uma limitada ou de uma SA. Então, ela vai ter, geralmente, um formato ali de um contrato social de uma limitada ou de uma SA. Eu constituo ela como sendo a dona do terreno. Então, a SPE, ela é a dona do meu ativo ali da usina. Ela faz a locação de equipamentos para o consórcio, então, contrato de locação de equipamentos, todo mundo já deve estar careca aí de saber, mas é sempre bom reforçar. Na geração distribuída, é proibida a comercialização da energia, a gente não pode vender energia. A única maneira da gente fazer essa entrega aí, entre aspas, é através da locação dos equipamentos. Isso está também escrito no ofício 10 de 2017 da ANEEL. E aí o meu consórcio vai distribuir para cada unidade consumidora ali, que vão ser os meus clientes, a energia gerada lá na usina. Então, aqui no nosso exemplo, unidade consumidora 1, 2, 3, conforme a potência da minha usina foi desenhada e formatada, eu vou colocar ali tanto os CNPJs que forem o máximo da potência da minha usina ali. Ficar sempre atenta a linkar aí essa energia aí com a usina, a potência da usina que está construindo. Eu posso fazer um consórcio de microgeração, no limite da micro, 75 kW? Pode, perfeitamente. Aí você vai fazer todo o seu cálculo para os seus clientes, né? Consórcio, a gente fala apenas empresas, CNPJs, estarem cabendo ali naquele limite da microgeração, ok?
O contrato de cooperativa também, que é uma espécie da geração compartilhada, como eu disse lá atrás, a gente tem, então, a geração compartilhada como gênero, o consórcio, a cooperativa como espécie e o condomínio voluntário, que é a nova figura agora. Ele segue, né, nessa nota técnica da ANEEL também, ela traz as regrinhas lá, alguns artigos do Código Civil nosso e a lei de cooperativa, que é a Lei 5.764 de 1971. A cooperativa, no entanto, pessoal, depois eu vou até disponibilizar um documento também, Hans, da organização da OCB, das cooperativas brasileiras. Eu fiz uma consulta pela BGD, porque algumas organizações de cooperativas estaduais estavam tendo alguma divergência de exigência e solicitação de documentos. Então, esse documento da OCB veio trazer um norte para os contratos de cooperativa em geração distribuída também, é importante a gente disponibilizá-lo. Mas a cooperativa, às vezes, muitas pessoas confundem também a constituição da cooperativa. Então, eu tenho que, inicialmente, fazer um estatuto social da constituição da cooperativa. Ali eu tenho que ter, obrigatoriamente, 20 pessoas físicas constituídas, tá? Tem aqui a exceção da gente mesclar pessoas jurídicas na cooperativa? É uma dúvida, é uma pergunta recorrente. Tem sim, podemos. Contudo, a gente tem que observar esse critério. Eu posso entrar com a 21ª pessoa, né, que seria a jurídica, depois de constituída as 20 pessoas físicas obrigatoriamente. Tá? Então, depois de eu registrar a minha cooperativa, fazer o estatuto social, levar a registro na junta comercial do respectivo estado, a gente tem que levar agora para esse órgão estadual de cada estado e pegar uma anuência. Então, eu levo lá na organização estadual das cooperativas do meu estado, peguei uma anuência, ela falou que o meu estatuto social está ok, isso linka com o meu processo de conexão na junta comercial, o meu cartão de CNPJ da minha cooperativa sai e eu linko esse cartão no meu processo de conexão. O mesmo raciocínio e a mesma linha que eu sigo para o consórcio na hora de eu apresentar para a distribuidora como que está o ativo, quem que é o dono do ativo, quem que é a cooperativa, quais são os clientes, eu faço também nesse desenhozinho aqui. Então, tem que ter um documento que comprove a posse do imóvel, onde está a usina. E, fora isso, né, na Constituição lá, que eu cito ainda, tem o formulário que você preenche também quando você vai escolher seguir o modelo de geração compartilhada. E lá também já tem mais ou menos as diretrizes de como seguir esse caminho. Então, super parecido também com a questão do consórcio. Eu tenho uma empresa aqui que pode ser a SPE, ou pode ser uma limitada, uma SA, dona da usina, dona da minha usina solar fotovoltaica, poderia ser uma fonte hídrica aqui, poderia ser uma eólica, poderia ser uma questão de biomassa, então, né, uma geração distribuída com biomassa. A fonte renovável aqui, a gente tem isso previsto na resolução, mas no nosso exemplo aqui é a fonte solar. A SPE, ela faz um contrato de locação com a cooperativa e a cooperativa distribui ali para os clientes a energia gerada, quanto que cada unidade consumidora vai receber. Uma dúvida desse processo aqui, na hora que eu vou linkar esse processo de conexão na distribuidora, como que eu entro com essas unidades consumidoras? Eu entro com essas unidades consumidoras geralmente através do site de cada distribuidora, que tem aqui em Minas Gerais, por exemplo, tem Semig Atende, na Light tem a parte de geração distribuída online, ou então entrar em contato com a parte gerencial da distribuidora de geração distribuída, ligar, perguntar, olha, eu estou entrando com essas unidades consumidoras, formalizar isso por e-mail, mas geralmente algumas distribuidoras já estão com esse acesso sendo feito todo online, ou então naquele telefone atende, né? Que eles chamam aqui, no nosso caso, Semig Atende. E, por fim, a nova figura aí do condomínio voluntário, que é essa terceira espécie aí, dentro do conceito da geração compartilhada, que é essa nova figura, que tem sido até então a menina dos olhos aí, de ouro de várias empresas. Eu tenho tido muitas perguntas nos últimos meses em relação a esse novo modelo, porque parece
Parece não, eu acho que ele veio e vai vir ainda como uma forma de facilitar esse processo de conexão, inclusive podendo misturar as duas figuras, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então, ele está discriminado lá nos artigos 1314 a 1322 do Código Civil. Como o próprio nome já diz aqui, o condomínio voluntário ou convencional, ele resulta de um acordo de vontade das partes, né, ou dos condôminos, e ele nasce de um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, como exercício da autonomia privada. Por exemplo, né, dois amigos compram um imóvel para investimento em comum. Esse imóvel para investimento comum pode ser o terreno onde vai ficar a planta de geração de energia, planta solar. Ele é diferente do condomínio forçado ou necessário, tá? Que é aquele que decorre de lei. E ele também é diferente do novo conceito aí no direito civil, que eles chamam de multipropriedade. Eu trouxe aqui essa diferenciação para a gente deixar bem claro e para não confundir um conceito com o outro. Então, no meu modelo aqui, a pessoa 1 e a pessoa 2 querem montar uma usina solar fotovoltaica. Então, essa pessoa 1, por exemplo, vai entrar com 50% dos bens e a pessoa 2 com 50% dos bens. O imóvel, né, esse bem comum desses dois sócios, desses dois condôminos, passarão a ter 100%, só que ele passa a ser um patrimônio compartilhado. Então, para eles ficarem coproprietários ou os dois como condôminos em comum, né, em conjunto dessa usina solar fotovoltaica, eles precisam fazer essa troca desse patrimônio exclusivo que cada um tinha para ficar com esse patrimônio compartilhado que eles vão ter, que vai ser a usina solar fotovoltaica no nosso exemplo aqui. Claro que isso precisa estar escrito, precisa estar registrado, ser feito através de contratos entre as partes e provavelmente vai facilitar a questão de entrada de pessoas físicas e jurídicas no processo de conexão, os contratos, depois, isso aí, claro que tem que ser muito bem, cuidadosamente analisado, tem que ser firmado, inclusive, esse patrimônio compartilhado aqui. Eu já fiz até hoje um condomínio voluntário para um cliente, que a gente está em vias de finalizar, e eu estou fazendo separadamente um instrumento específico próprio só para deixar o patrimônio que vai ser compartilhado certinho ali, com quanto cada sócio ou cada condômino está entrando de participação patrimonial nesse bem que vai ser o bem compartilhado dos dois e colocando as regrinhas próprias ali também, ok? Aqui, então, a gente vai ter uma figura que vai ser a dona da usina, ou uma SPE, novamente, ou uma sociedade por ações, ou uma SA, ou uma limitada. Esse contrato da SPE, ele vai fazer um contrato de locação dos equipamentos com o condomínio voluntário, essa nova figura, e ele vai dividir para as unidades consumidoras. A questão nova aqui também é que o condomínio voluntário, ele pode ser administrado por uma administradora de condomínio, que é uma nova figura que surge, em comparação ao consórcio. No consórcio a gente tem a figura da empresa líder, é mais ou menos parecido aqui com a empresa líder, só que essa administradora pode ser tanto uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, se for uma pessoa física, eu vou eleger e deixar por escrito ali o representante desse novo condomínio voluntário. Pode ser uma associação? Pode, também pode ser uma associação. Isso aqui está escrito lá no Código Civil. Então, essa associação, ela seria criada pela maioria dos condôminos para administrar a coisa comum. Aqui, então, trazendo algumas questões importantes que vem escrito lá no Código Civil também, para a gente não confundir, né? Na questão do condomínio voluntário, explicitamente escrito no artigo 1314, cada condômino pode usar da coisa conforme a sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e aliar a respectiva parte ideal ou gravá-la. O que isso significa? São cláusulas contratuais que o advogado vai redigir naquele documento que eu expliquei para vocês, que tem que ser muito bem feito, que vai ser o patrimônio compartilhado, tá?
Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, isso aqui é uma regra que vem lá explícita, então se não tiver isso escrito no contrato, ou se tiver escrito de maneira diferente, perdão, a gente tem que seguir essas regras previstas lá no Código Civil. E, por fim, aqui eu trago para vocês que o condomínio voluntário também, como eu recebo muitas perguntas sobre esse tema, ele não se confunde com condomínio especial. O condomínio especial, ele é parecido com fundo de investimento. E ele também está previsto lá no Código Civil, numa recente alteração. Ele foi incluído por essa lei aqui federal, a 13.874, no ano de 2019, ano passado. Então, ele introduziu esse artigo no Código Civil, que é o 1368C, falando o que é fundo de investimento. Então, não confundir condomínio voluntário com condomínio especial. Às vezes eu recebo algumas ligações de associados, de clientes. Marina, eu quero construir um contrato de investimento aqui, a gente vai fazer um fundo de investimento. É uma coisa completamente diferente da outra. Aí a gente faz um outro tipo de contrato para aquele fundo, para aquele arranjo ou aquele eventual contrato de parceria que aquelas pessoas vão fazer em função até mesmo de fazer uma geração própria de energia, uma GD, e fazer daquilo ali um modelo de negócio. Gente, eu termino aqui. Fico à disposição de vocês para qualquer pergunta, tanto por escrito. Agora a gente vai abrir para perguntas. Está aqui o meu contato, está aqui o contato do pessoal da Solarize. Eu vou enviar para o Mauro e para o Hans esse documento da OCB para vocês, que eu mencionei durante a minha apresentação, que ele é muito importante para a cooperativa. Quem tiver qualquer dificuldade em pegar a anuência da Organização Estadual das Cooperativas de cada estado, entre em contato comigo, ou então me manda um e-mail, e aí agora eu passo para o Hans para a gente ver aí quanto tempo que a gente tem de perguntas e como que a gente vai conduzir as perguntas. Hans? Então, já peguei uma série de perguntas aqui, estou até ajustando, agrupando um pouquinho as perguntas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu te falar aqui. Muita coisa ao mesmo tempo. Então, o Nelson perguntou bem no início, porque você falou que a Nova Minuto deve vir no primeiro trimestre de 2020. O primeiro trimestre já acabou, então qual a sua visão agora? Repete a pergunta dele, Hans. Primeiro trimestre de 2020? Você falou que a Nova Minuta da 42 deveria vir no primeiro trimestre de 2020. O primeiro trimestre já acabou, já passou. Não, eu não mencionei primeiro trimestre, não. Eu falei, inclusive, o contrário. Em função de todo esse cenário de pandemia e da agência não ter o tempo hábil que eu acho que ela vai ter, e nem equipe técnica suficiente para analisar todas as contribuições lá no começo, eu não acho que vem no primeiro trimestre, não. Eu acho que isso aí vai ficar para o segundo semestre. E eu acho que vai ficar lá para o finalzinho do ano, e se bobear, ainda vai chegar para o comecinho do ano de 2021. Porque a gente está passando por um ano muito atípico, né, Hans? A gente não sabe nem como que a economia vai retomar, como que o próprio emprego normal das pessoas, a maneira normal de trabalhar, tudo que a gente vinha fazendo, como que vai ser conduzido. Então, a gente tem, inclusive, uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica que trata sobre a pandemia especificamente, que é a resolução 878, e todas as questões emergenciais que vão ser conduzidas através dessa resolução durante esse período. Então, não acredito que venha no primeiro trimestre, não. Se eu falei primeiro trimestre... Está no slide, no slide está escrito primeiro trimestre lá no início. Ah, tá. Então, perdão. Então, segundo semestre, depois eu corrijo, tá? Em função dessa pandemia toda, segundo semestre. Perfeito. Próximas, do Ruberval, vieram duas considerações. Primeira, vou ler aqui, considerando o usuário da geração distribuída como um consumidor de energia conectado a uma concessionária para receber o crédito, considerando que para tal o consumidor precisa comprar um equipamento que em média tem uma expectativa excepcional de mais de 25 anos, argumentada pelos fornecedores como fator positivo para o consumidor de GD manter a SCCE por 25 anos.
E aí continua, seria, a nosso ver, um ponto a ser defendido. Pergunto se a mudança para outro cenário de 10 ou 15 anos causaria um ponto de controvérsia entre o direito do consumidor do equipamento e do consumidor de energia. A pergunta dele é um pouco longa, no sentido de a gente tem que lutar, novamente, eu repito isso, pela manutenção dos 25 anos, tá? Esse é o primeiro ponto. A gente não sabe se vai vir 15, se vai vir 10. A questão de defender o direito do consumidor, que já fez todo o cálculo, até mesmo dos equipamentos aí durando 25 anos, eu acho que isso, com certeza, a gente tem que levar em conta e fazer até um movimento, que eu já até sugeri, com a representação de cada Ministério Público, de cada estado, eles têm um representante estadual, de lutar por esse direito aí sim. Então, quem fez a pergunta tem toda a razão. Eu acho que a gente tem que procurar consolidar todas as leis agora que vão em prol do consumidor, inclusive o direito do consumidor, para lutar pelos 25 anos. Mas a gente não sabe como vai vir. Se vier 15 ou 10, a questão aí vai ter que fazer cálculo, né? Se o seu projeto vai ser pago em 10, 15 anos, vai prejudicar, não vai prejudicar. E também procurar, né, Hans, contribuir, se isso é um ponto que vai afetar todos, procurar contribuir, escrever isso aí e enviar lá para a ANEEL, para a gente lutar por isso. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. Como funcionaria caso todos os integrantes, acho que era no momento da cooperativa, forem instalações ou unidades pertencentes à mesma empresa SA? Não entendi a pergunta, repete. Então, acho que era, imagino que era no momento do consórcio. Como que funcionaria caso todos os integrantes forem instalações, unidades pertencentes à mesma empresa SA? Cada unidade consumidora pertencer a uma raiz única ao mesmo CNPJ? Eu entendi. Se é da mesma empresa. Se é da mesma empresa, sim, ele vai ser considerado como um CNPJ único. Se foi isso a pergunta que eu entendi. Então, a gente analisa os CNPJ... forem filiais, aí já são separados. E se forem filiais, mesmo se for filial, no conceito lá da Resolução 482, o conceito de CNPJ, ele inclui matriz e filial. Então, se forem filiais, a gente vai fazer um rateio interno daquela divisão da unidade consumidora. Vou dar um exemplo real e prático disso. Aqui em Minas Gerais, eu montei um consórcio em 2019 para um cliente meu que ele tinha o CNPJ raiz, final 001, e 4 CNPJs, porque geralmente o CNPJ da filial é 02, né? Muda só o finalzinho ali da raiz. A gente colocou isso, eu tentei montar um consórcio, porque era matriz e filial, inicialmente, porque a gente não sabia como conduzir isso, e aí a Junta Comercial de Minas falou assim, não, CNPJ raiz, o da filial, leia-se um único CNPJ. Então, eu entrei só com o CNPJ da raiz no meu processo de conexão, e aí, na hora de destinar o rateio lá no site, né, da geração distribuída, ou no CEMIG Atende, no meu exemplo aqui foi CEMIG, eu indiquei cada unidade consumidora, cada filialzinha daquela empresa recebendo os créditos de energia. Mas a regra do consórcio, diferentes CNPJs, eu reúno num consórcio. Ok, Hans? E cooperativa, novamente, só para ficar claro, eu posso mesclar pessoas físicas com pessoas jurídicas depois que eu constituir obrigatoriamente as 20 pessoas físicas. Então, a pessoa jurídica na cooperativa entraria na 21ª posição, igual está desenhado aqui nesse slide aberto. Certo. Okay. Então, sobre isso tem outras perguntas. Depois de 20 pessoas físicas, tem limitação de número de CNPJs? Não, aí você pode pôr quantos CNPJs a sua usina comportar, né? O que eu falo que a usina comportar é a questão da potência da sua usina. Então, se, por exemplo, eu montei uma usina de 1 mega e ali já tem quase que
80%, né, composto por pessoas físicas, eu sei que eu tenho 20% de percentual ali para colocar as pessoas jurídicas. É fazer sempre esse exercíciozinho aí do que eu quero ter, tanto na minha usina, como quem eu quero ter como cliente, e fechando a conta ali da potência da usina que você montou. Certo. Outra pergunta, então a geração no modelo cooperativa será rateada para 21 membros participantes da cooperativa? Sim, se você montar uma cooperativa com 20 pessoas físicas e a 21ª for uma pessoa jurídica, vai ser rateada para essas 21 pessoas jurídicas. Não precisa ser rateada igualzinha para todo mundo. Então, o percentual que cada unidade consumidora vai receber está alinhado, Hans, com a estratégia comercial de cada empresa. E essa estratégia comercial está alinhada com o desconto, geralmente as empresas dão um desconto na conta, e o plano. Então, tem que definir esse percentual de acordo com o modelo negocial e comercial da empresa e o desconto que ele vai estar oferecendo para cada unidade consumidora ali. Ótimo. Mais uma pergunta. Em relação à cooperativa, eu gostaria de saber como eu posso fazer isso e em que momento. Ele pode fazer, aliás, o ideal hoje é fazer já no início do processo de conexão. Essa pergunta é muito boa. A gente tem uma discussão que ela vem mais ou menos de uns 8 meses para cá, que as distribuidoras elas estão exigindo que o seu modelo de negócio já seja indicado no início do processo de conexão. O que isso significa? Né? Antigamente, pessoas físicas entravam com processo de conexão. Então, por exemplo, eu, Marina, podia entrar com processo de conexão em qualquer distribuidora do Brasil, no meu nome, pedir uma conexão daquela rede ali, ou solicitação de acesso, ou no passado tinha muita informação de acesso, que é antes da solicitação de acesso, depois eu posso falar um pouquinho sobre isso, e podia ser feito também esse pedido através de uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica Marina Limitada ou uma SPE. E aí, lá na frente, depois do parecer de acesso emitido, as pessoas, então, iam começar a desenvolver o seu plano de negócio. Beleza, agora eu quero transferir para um consórcio. Transferia-se aquele parecer de acesso para o consórcio. E aí, na hora de assinar os contratos, o CUJ, o CCR, assinava já os contratos no nome do consórcio. O indicado hoje é o contrário. Se eu já sei que eu quero fazer uma cooperativa ou consórcio, eu já entro com esse modelo de negócio inicialmente no meu processo de conexão, para não ter problema lá na frente e nem da distribuidora barrar ela transferir essa titularidade da usina. E essa questão da transferência da titularidade, ela tem sido muito debatida, tem sido muito polêmica. Isso até chegou a sair em várias minutas de propostas nessa questão da alteração da 482. Então, o meu conselho, pessoal, é entrar inicialmente com o modelo de negócio que você já definiu. Se eu sei que eu quero fazer consórcio, eu já entro com o contrato de consórcio no início do meu processo de conexão. Se eu sei que eu quero fazer cooperativa, já entro com a cooperativa no início do processo de conexão. Ok? Perfeito, né? Porque tinha também pessoas vendendo parecer de acesso, né? Um modelo de negócio que não é bem visto lá na ANEEL. Né? Exatamente. As distribuidoras, inclusive, alegam isso também, Hans, para evitar uma especulação no mercado, para a pessoa evitar ficar vendendo parecer de acesso. Então, barrou-se, em determinado momento, essa questão aí da transferência da titularidade. Exatamente, né? Porque tem espertos que depois colocam um monte de pareceres de acesso para garantir o acesso à subestação e depois ninguém consegue mais entrar, depois eles vendem, então, tipo ingresso tipo cambista. Além de ficar sentado ali no ponto de conexão, né? As distribuidoras não gostavam disso de jeito nenhum. Elas falavam exatamente, a pessoa fica sentada ali naquela conexão e aí toda aquela ordem cronológica dos pedidos de solicitação de acesso acabava que ficava prejudicada, sim. Eles têm razão nesse ponto, sim. Perfeito. Então, o Leonardo pergunta, Marina, por que eu preciso registrar o consórcio na junta e criar um CNPJ se o consórcio é constituído entre as partes sem personalidade jurídica própria
nós temos o artigo 3º na Lei 11.795 de 2008. Boa pergunta do Leonardo também. A gente tem a possibilidade também de abrir o consórcio através dessa lei que ele citou. E aí, mesmo assim, Leonardo, o consórcio, apesar dele não ter personalidade jurídica, esse consórcio de geração compartilhada, ele serve para reunir os diferentes CNPJs. E na hora de você entrar com o seu processo de conexão na distribuidora, mesmo que eu siga essa legislação, a 11.798 de 2005, eu tenho que ter o registro dele na junta comercial. Por quê? Porque qualquer distribuidora vai verificar o CNPJ daquele novo ente que está entrando ali, solicitando uma conexão de acesso na rede daquela distribuidora. Então, é fundamental você ter o CNPJ para eles enxergarem aquela unidade consumidora. É a mesma coisa de você querer, fazendo uma analogia, pedir para uma distribuidora de energia, acabei de mudar para um apartamento, então você tem que ter um número de instalação. Aquele número de instalação, ele acompanha uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, é o mesmo raciocínio aí na questão do consórcio. Recebo muitas perguntas nesse sentido, as pessoas me enviam contratos, olha, eu registrei o contrato com base nessa lei e a distribuidora não quer aceitar. Exatamente por esse motivo que eu estou te falando. Tem que ter o CNPJ para a distribuidora enxergar aquele ente ali, fazendo uma solicitação de acesso na rede dela, e aí, apesar dele não ter personalidade jurídica, ele servir só para reunir esses diferentes CNPJs e fazer a geração compartilhada, toda a questão contábil e até tributária do consórcio, ela é feita diferentemente das outras empresas. Então, uma empresa ABCDE que entrar ali no meu consórcio, ela não tem nenhuma influência tributária nem societária do consórcio. Inclusive, a contabilidade do consórcio deve ser feita separada e cada empresa ali continua tanto com a sua contabilidade em separado quanto o seu regime tributário em separado. Ok? Perfeito. Bom, tempo quase se esgotando. Perguntas tem muitas. Aqui uma pergunta. A lei se sobrepõe a resoluções e decretos, então, se a lei dos deputados Lafayette e Silas for aprovado, não ocorrerão mais resoluções a serem emitidas pela ANEEL? Essa pergunta é muito boa também. A lei se sobrepõe, sim, à resolução. A gente tem no direito uma teoria que se chama princípio da hierarquia das normas. Então, a gente tem a nossa lei maior, que é a lei federal, que é a Constituição brasileira, que ela se sobrepõe sobre todas as leis do Brasil inteiro. E aí, abaixo da Constituição, a gente tem até uma pirâmidezinha no nosso direito. Vem leis federais, leis estaduais, decretos. A resolução está lá embaixo. Portaria, instrução normativa, resolução. Está lá embaixo da pirâmide, se a gente for fazer esse desenhozinho. E é justamente uma das questões relacionadas ao princípio da hierarquia das normas que, brilhantemente, o deputado Lafayette defende a criação do Código Nacional de Energia Elétrica. Eu concordo com ele, principalmente na área do direito de energia. Toda a nossa base regulatória do direito de energia é tratado a nível de resoluções pela Agência Nacional de Energia Elétrica, gente. Então, imagina, alguém citou aqui numa pergunta o Código do Consumidor, que ele veio através de uma lei federal, e aí transforma no Código. Há anos atrás, o Código do Consumidor tem 20 e poucos anos, não tinha Código do Consumidor. Então, a gente tem que ter essa segurança jurídica para o Brasil, para o direito de energia. Fazer um Código Nacional de Energia Elétrica, como que é feito isso? Através de uma lei federal. E ali ele vai tratar toda a legislação do direito de energia. E aí, por exemplo, no caso da geração distribuída, ela vem através de uma lei federal também, pode ser inserida depois no Código Nacional de Energia Elétrica, e se tiver algum assunto específico que cada estado queira tratar a nível estadual, ele vai lá e faz uma lei estadual sobre o assunto. Por exemplo, citando Minas Gerais, nesse caso, a gente tem uma lei estadual do estado de Minas Gerais que trata de uma isenção específica do ICMS para a geração compartilhada de energia, para a geração distribuída, que é a Lei 22.549 do ano de 2017.
Então, através dessa lei, Minas é o único estado que tem isenção de geração distribuída até 5 mega e, inclusive, isenção para geração compartilhada, consórcio e cooperativa. Né? Também não deve ser à toa que Minas tem um tanto de consórcio, um tanto cooperativa, em função até mesmo dessa isenção concedida por essa lei. E aí muita gente, Hans, só estendendo um pouco mais a resposta, me pergunta, Marina, mas então por que o Estado do Rio de Janeiro não pode fazer uma lei parecida com essa lei 22.549 de Minas Gerais e dar isenção para 5 mega também para geração distribuída? A gente não pode fazer isso porque aí depois que a legislação de Minas de 2017 foi publicada, veio uma lei complementar 123, e no princípio de hierarquia das normas, a lei complementar, ela é federal, ela é acima da lei estadual, proibindo os estados em matéria tributária em fazer isso que Minas Gerais fez, inclusive para evitar a guerra fiscal. Então, é super importante estar atento a toda a questão de legislação, a parte regulatória. E aí, finalizando, é importantíssimo a gente ter no Brasil a criação do nosso Código Nacional de Energia Elétrica. Bem, isso acho que aqui foi uma boa finalização. Eu só queria complementar, porque o Nelson perguntou como é que a ANEEL está tratando a RN em relação aos projetos de lei. Né? A ANEEL ela tem obrigação de concluir o seu processo de regulação normativa. Então, ela vai continuar fazendo o seu projeto, seu trabalho, enquanto o projeto de lei está sendo discutido. Na verdade, a ANEEL está ansiosa para ter uma lei para ela se retirar um pouco dessa discussão toda, mas ela tem que fazer o trabalho dela e quando tiver uma lei, então a ANEEL em seguida vai ter que cumprir a lei, vai ter que ajustar as suas regulações à lei que estiver vigente naquela época, né? Então uma lei vai entrar em vigor e a ANEEL em seguida vai ter que ajustar suas regulamentações à nova lei. Exatamente. Quem que fez essa consideração está super correto. Nelson. Sim. Nelson é quase advogado, igual a mim, então, Nelson. Nelson perguntou. Eu que respondi, Nelson. É o Hans, com certeza. É o Meyer do nosso sobrenome. Ô, Hans, em reunião presencial na ANEEL, antes da pandemia, agora em fevereiro, inclusive antes do Rodrigo Limpe assumir o Ministério de Minas e Energia, eu estive pessoalmente com ele, com o Matar, e eu fiz essa pergunta. E eles responderam assim prontamente, Marina, a gente vai estar prontos para obedecer à legislação federal, porque vai ser tratado a geração distribuída através de uma lei federal, e cumprir depois, regulatoriamente, através de uma resolução da ANEEL, o que a lei federal vier a dizer. Então, perfeito. Esse é o papel deles, né? Então, perguntas tem muitas, mas acho que a gente vai encerrar agora, né? Passou essa hora que a gente previu para o webinar. Gravei aqui o webinar, só esqueci o início, então, Marina, vou te pedir para regravar o início agora, para a gente poder concluir isso. Regrava o início, sim. E lá no comecinho, Hans, em vez de colocar primeiro trimestre, igual eu tinha colocado, aí eu vou corrigir segundo semestre, aliás. Bom, vamos encerrar isso, depois a gente vai fazer essa regravação, depois a gente vai publicar, igual aos outros webinars, a gente vai publicar um webinar no nosso site. Vocês já podem assistir 2 gravações, a terceira vai vir em breve sobre DONES. A gente vai ter mais um webinar semana que vem sobre estruturação de empresas com Marcelo Souza, sexta-feira, semana que vem, 17 às 16 horas. Bom, vocês já sabem onde conseguir as informações. E a gente vai seguir nessa sequência de webinars agora ao longo desse período e provavelmente depois também, porque está tendo muita procura, perfeito. Muito sucesso. Agradeço. Eu fico à disposição. Marina. Muito obrigada. Perdão, fico à disposição aí para responder as perguntas por escrito e para enviar o documento da Organização das Cooperativas Brasileiras. Que já veio também o link aqui nos comentários. Perfeito, então muito obrigado, Marina. E vamos encerrar aqui o nosso webinar. Obrigada, tchau. Um bom dia para todo mundo. Feliz Páscoa, com pouca gente em casa, mas saudável, todo mundo com saúde. Obrigada, um abraço, Hans. Um abraço, tchau.